O Guilherme Oliveira falou assim, ó, Marco, eu estou fazendo o projeto, mas estou achando que os valores do cenário não estão muito bons. Você teria alguma dica? Eu preciso ver o que você produziu, Guilherme. Galera, sobre valores, tá? Vamos falar sobre valores em uma composição especificamente feita para jogos. Isso aqui é um mockup de um jogo, né? Que está sendo desenvolvido, né? Uma ideia do jogo aqui e tal. E o que a gente precisa visualizar? A primeira coisa, quando a gente vai estipular uma composição tonal, verificar os valores da nossa imagem. O que a gente precisa pensar? Primeiro de tudo, que isso aqui é um jogo, certo? Essa é a base fundamental do que a gente está fazendo. Então, o que é um jogo? Basicamente, você precisa orientar o jogador. Você não precisa ser um assistente do jogador, mas é importante você pensar em como dar dicas e orientar esse jogador durante a gameplay. Ou seja, você evidenciar os pontos importantes do jogo para que aquele jogador entenda para onde ele precisa ir e o que ele precisa fazer nesse jogo é extremamente importante. Então, qualquer informação que não é tão útil, é importante você não descartar, mas tirar um pouco da evidência. A gente usa os contrastes de valores para orientar o olhar do jogador. Então, se você pensar em qualquer jogo que você jogou, que seja bem feito, né? Você vai perceber que a composição tonal daquele cenário, ele tá ali para auxiliar o jogador, para dar às vezes pequenas dicas de gameplay, né? Por exemplo, se alguma parte é perigosa para aquele player, se alguma parte ela é tranquila de ser pisada, se é um caminho, coisas que o player pode coletar, tudo isso precisa ser informado e são coisas importantes. Qual é a direção que ele precisa andar? E aí a gente usa o contraste para aumentar o contraste onde a gente quer chamar atenção e diminuir o contraste onde a gente não quer chamar atenção. Não vai adiantar só você criar uma imagem colorida e bonita, porque ela não vai funcionar como jogo. Não vai funcionar como jogo, tá? Por isso que é importante você planejar os seus valores antes de fazer a pintura. Igual uma composição normal de uma ilustração, tá? Se você for fazer a sua thumbnail, provavelmente você vai colocar alguns valores em escala de cinza na sua thumbnail. Isso não é à toa, isso não é só para deixar a thumbnail mais bonita. Isso é para você verificar a composição tonal da sua cena. Para onde que você vai chamar atenção? Você vai usar os contrastes de qual forma? Então, nesse caso aqui, os personagens eles vão estar mais claros ou mais escuros do que o fundo? Eles vão ter que estar sempre em evidência. Então, não adianta colocar um personagem claro num fundo claro. Ou aonde você vai ter contraste em todas as áreas da sua imagem. Então, nesse caso aqui, vamos agora direto para a sua imagem. Ó, nesse caso aqui, eu tenho uma dificuldade enorme de ler a sua imagem em várias áreas. Então, por exemplo, essa área aqui, ó, ela não existe para mim, tipo, em questão de contraste. Não dá para identificar a silhueta da sua personagem. Aqui tá bem difícil de enxergar também, tá? Tem várias outras áreas, tipo essa área toda do fundo, eu acho que ela tá contrastada demais. A gente precisa reequilibrar esses valores, com certeza absoluta. Se a gente colocar em escala de cinza, dá pra ver que a gente poderia puxar mais alguns escuros e tirar esse contraste excessivo de tudo, porque tem algumas coisas que você usou, tipo, usar o papel branco como contorno do personagem. Precisa ser tão claro, talvez? Será que o fundo precisa ser tão claro, esse chão precisa ser tão claro também? Já que você tem uma personagem que ela é branca, completamente branca. Será que a gente não consegue alguma solução melhor do que isso que use menos brilho? Isso tudo você tem que planejar. Nesse caso aqui, eu poderia sugerir para você talvez trazer alguma tonalidade para esse papel que pareça tipo um papel envelhecido, só para não ficar completamente cinza, sabe? Esbranquiçado. E dessa forma, ressaltar a silhueta dos personagens, já que você sabe que o fundo desses personagens vai ser branco. Ó. Se eles vão ter esse contorno branco, então você colocar um fundo quase da mesma cor, eu acho um tiro no pé, assim, sabe?
que você não vai conseguir enxergar nada da silhueta dos personagens. Eu não tô nem tirando claridade nesse caso, eu tô agora tentando melhorar só com as cores, né? Escurecendo um pouquinho, mas... Eu acho que seria legal também ter algum tipo de efeito de luz. O que é essa parte de baixo aqui? Eu não entendi. Ele é como se fosse um primeiro plano? É um primeiro plano, né? Esse primeiro plano tá muito escuro, né? Acho que você só não terminou ele, mas com certeza traga informação pra esse primeiro plano aqui, porque no momento parece que o livro tá como se ele estivesse queimando, assim, sabe? Parece que é um recorte do livro, do papel. Ó, então como é um cenário de paper cut, o que eu faria aqui era até brincar com essa questão de, tipo, beleza, o fundo é azul, eles estão como se fosse numa praia, né? Tem elementos de praia, mas eles não precisam estar necessariamente claros, porque isso aqui é um livro, né? Então eu tentaria trazer uma iluminação geral para todo o cenário. Tipo, como se fosse um cenário mais 3D mesmo, porque é um paper cut, né? Ó. Calma que eu melhoro, tá, galera? Ó, e aí a gente poderia trazer a iluminação para os personagens, como se fosse um spot de teatro mesmo, assim, sabe? E pode ter um pouquinho de fall-off da luz, ou seja, a parte de cima tá mais clara do que a parte de baixo do personagem. Porque eles são papel, afinal de contas, né? Eles estão recortados num ambiente 3D, então eu traria um pouquinho mais desse aspecto 3D pro jogo como um todo, assim. Então essa tática de escurecer um pouco a parte inferior, eu tenho certeza que vai ajudar bastante na leitura da silhueta dos seus personagens, ó. Quem sabe até ter algum tipo de luz ou de efeito de luz para iluminar os nossos personagens. Ó, aqui a gente está começando a reequilibrar essa composição tonal, ó. A interface, que ela é bem importante, o player tem que ver o tempo todo, né? Então, a gente poderia clarear, né? Claro. E até é importante você pensar que essa interface ela vai ter que funcionar em diversos cenários diferentes. Então, vão existir cenários que o fundo vai estar mais claro, e para a interface não sumir, também você vai ter que pensar em alguma coisa. Então, a minha sugestão é trazer alguma sombra ou alguma
linha embaixo, não sei. Alguma coisa que destaque esse papelzinho flutuando aqui. Ou que deu um drop shadow, alguma coisa, tá ligado? Mas isso aqui vai ter que funcionar tanto em cenário claro quanto cenário escuro, sacou? Ó. O que eu fiz aqui? Basicamente, eu tentei trazer a luz para direcionar o olhar para os personagens. Ó, pra gente ver melhor a silhueta desse personagem aqui da esquerda. Ó, a silhueta desse outro personagem aqui. É claro que dá pra melhorar, né? Sempre dá pra fazer alguma outra coisa. Mas eu sempre tentaria fazer isso. Vamos supor que você tem elementos nesse jogo que vão flutuar. Tipo, que os players precisam pegar. Qual a mecânica desse jogo? Vamos supor que tem alguma coisa aqui que os players vão precisar pegar. Esses elementos, vamos supor que você tem vários desses elementos. Esses elementos eles vão precisar ser lidos de alguma forma, né? E se a gente tiver tudo claro atrás, ó, vai ser muito impossível do player entender o que está acontecendo. Então, abaixa muito mais esse contraste, traz uma certa ambientação. De novo, não precisa ser dessa forma que eu fiz, isso aqui é só um exemplo, né? Você poderia brincar mais com essas cores, com esses valores. Não precisa ser tão escuro assim, ó. Mas deu pra sacar mais ou menos a ideia de como eu pensaria os valores do mockup? Sempre dando ênfase em leitura, assim. Tipo, o que é mais importante, o que não é importante, não tenha medo de descartar ou tirar contraste, assim, sabe? Se você tá fazendo uma parada, você tá sentindo que tá muito contrastado, tenta forçar um pouco o lado oposto. Então, por exemplo, isso que eu fiz aqui foi uma ótima forma de mostrar o jeito que eu faço, de tipo, eu escureço tudo primeiro, pra depois eu ir tirando pra ver o que me agrada mais, entendeu? Eu vou pro extremo primeiro. Sempre faço isso. Toda vez que eu vou fazer um paintover pra cliente e tal, a primeira coisa que eu faço é testar e ir no extremo oposto às vezes. Ou exagerar ainda mais as coisas. Então vamos supor que eu tô dando feedback de cor. Eu pego a barrinha de saturação e eu vou até o final. Aí eu volto depois, entendeu? Se eu não souber o quão extremo aquilo pode se tornar, eu nunca vou saber o ponto ideal. Porque o ponto ideal você só vai encontrar sabendo o que é o ponto de partida e o extremo. Às vezes o ponto de partida pode até estar certo. Se você exagerar demais, você vai perceber isso. Mas se você não coloca em perspectiva, né, em comparação esses elementos, você não consegue saber qual que seria o ponto ideal de uma imagem. Isso eu tô falando em cor, em valor, tá? Em edges também. Até, cara, falando em edges, você poderia também, se quiser, gerar um efeito de câmera. Já que isso aqui é um livro, a câmera do seu jogo ela tá num close de um livro, então seria interessante você explorar a brincadeira aqui de criar, às vezes, como se fosse uma fotografia macro, né? Uma filmagem em macro. Criar uma ideia de miniatura. Então tem esse tilt shift aqui, ó, que ele gera a ideia de miniatura. E esse desfoque pode ser muito legal para o seu jogo, porque você está com a câmera aproximada no seu objeto. E sempre que isso acontece, você tem um desfoque muito maior, falando de uma forma muito simplificada, tá? É como se o seu campo focal fosse reduzido, entendeu? Porque você aproximou a câmera do objeto. Agora sim. Isso, uma fotografia macro.
E isso aqui ajuda bastante, né, a gente ter uma visão ainda melhor dos seus personagens, saca só. Porque ele vai dar esse leve desfoque. E como você está trabalhando com várias camadas, você pode criar um desfoque diferente para cada camada. Quanto mais distante, mais desfocado fica, né? Mas ó, deu para sacar? Faz o exercício de dar um passo para trás e semicerrar um pouco os seus olhos, né? Semicerra os seus olhos. Especialmente, olha esse personagem da esquerda aqui e a interface também. Olha como na sua versão a gente não tem contraste. Elas estão com valores muito parecidos, fica muito misturado. É como se você não conseguisse identificar o que é um elemento, onde começa um elemento, onde começa o outro elemento, entendeu? Ó, agora sim você teria uma separação melhor ainda desses planos, tá? Essa seria uma sugestão. Certo? Beleza? E este é um feedback, né? Uma sugestão sobre valores especificamente, mas você também pode adaptar isso para cor, para edges, a gente acabou usando aqui, né, desfocando um pouquinho o fundo e tal. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir e aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!